Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês dois vídeos do Ciro que estão circulando por aí. Num, ele fala sobre a crise no INSS, a saída do ministro da Previdência Lupe, a entrada do outro, Volney, que também faz parte do PDT, e aí ele aponta ali algumas questões importantíssimas e comenta sobre a sua relação com Cid Gomes, o seu irmão. Ambos estão rompidos, não apenas politicamente, mas o rompimento atingiu a questão familiar, eles não se falam. Me parece que teve um encontro, talvez dois, nos últimos 2 anos por aí, mediado por uma outra pessoa, tentando apaziguar. E nós tivemos recentemente um aceno de Cid Gomes ao Ciro, e agora o Ciro faz um outro aceno ao Cid, mas pondera algumas questões importantíssimas. Eu quero trazer que o PSB, partido do Alckmin, teve deputado e senador assinando a CPI para apurar o rombo no INSS, essa fraude bilionária, e o PDT indicou que também apoiará a CPI caso ela investigue também o que aconteceu no governo Bolsonaro, que me parece uma decisão correta. Pera aí, vamos investigar tudo, doa em quem doer. Essa é a postura do PDT, que rompeu com o governo Lula e agora passa para ser um partido para atuar de forma independente. Então é um dia bem aquecido nos bastidores da política. Eu vou trazer detalhes para vocês, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, vai para cima, não gostou para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a notícia saiu pela manhã, a gente já tinha preparado o vídeo aqui, então não deu tempo nem de comentar assim que ela saiu, mas o PDT fez uma reunião da bancada de deputados federais, composta por 17 deputados, e foi decidido por unanimidade sair da base do governo Lula. Vai para a oposição? Não, não vai. Vai ficar independente, ou seja, sem compromisso, tem que ficar votando tudo que é a favor do governo, tudo que o governo quiser. Agora, a bancada vai avaliar. Isso aqui é bom para o povo, a gente está junto. Isso aqui não é, a gente está contra. O PDT, que tem 17 deputados, como eu disse, e vinha sendo bastante fiel ao governo e reclamando mais espaço. Porém, além de não ter mais espaço, nessa crise, dessa fraude bilionária no INSS, que, diga-se de passagem, começou antes do governo Lula, mas o governo Lula tomou proporções estratosféricas aí, acabou que a bancada sentiu por conta da forma como o governo lidou com a situação e com a demissão do Lupe, presidente do PDT. E aí a bancada reuniu e decidiu, então, peraí, chega, não fazemos mais parte do governo, e a indicação do Volney, que era o número 2 do ministério, nem faz sentido. Peraí, então você tira o ministro e coloca o número 2, que é do mesmo partido, no mesmo ministério. Eu cheguei a comentar com amigos, isso aí é uma estratégia, assim, meio maluca. Se a intenção era acabar com a crise, não, você pode dar uma amenizada, mas já tem gente pedindo a demissão do Volney, porque o Volney era o número 2. E número 2 sabe tudo o que acontece no ministério. Não estou dizendo que ele sabia dos roubos e tal, mas ele participou da polêmica reunião em que o Lupe foi avisado. Não, o Volney também foi. E o Lupe já deu as devidas explicações. O Lupe, se for chamado para esse esclarecimento, certamente falará as mesmas coisas. E aí? Faz sentido demite o número 1, coloca o número 2 do mesmo partido, braço direito aliado àquele que foi demitido? Então, o Ciro comentou essa crise e vamos trazer aqui uma fala do Ciro que aconteceu após ele se reunir com deputados estaduais lá no Ceará, em que eles discutem ali digamos assim, uma frente ou uma chapa de oposição em 2026 ao governador Eumano, que é do PT. Vamos lá então. O que fazer nesse momento? Sob o ponto de vista da apuração desse crime, nós precisamos aprofundar as investigações, identificar os autores, qualificar quem se apropriou desse dinheiro lá, esse sujo, tirado dos aposentados que estão doentes, sofridos e tal, e obrigá-los à cadeia e a devolver o dinheiro. Agora, fecha essa parte. Vamos para a responsabilidade política. Quem é o responsável político por essa questão? É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula. Vão transferir para auxiliares? Isso é com tentativa de queima de fusível. Sabe para que serve um fusível na casa? Quando a tensão dá um pico, ele queima para proteger a fiação. Pois isso é tentativa de queima de fusível. O Lupe, até onde eu sei, e eu sei muito, é um homem sério. Um homem de vida simples,
conheço, já fui na casa dele muitas vezes, não tem nenhum hábito, não tem nenhum sinal exterior de riqueza e tal. Na medida em que o Lula queima, frita o Lupe e nomeia o seu braço direito para o lugar, ele está conseguindo apenas subornar vocês da imprensa. Por quê? Qual é a culpa do Lupe, se não uma responsabilidade remota que cabe ao Lula, política não dolosa e tal. Ora, e o que o Lupe fez de omissão que o secretário executivo do Ministério, nada mais nada menos do que responsável pela gestão do Ministério, deixou de fazer igual? O PDT continuar no governo é um equívoco absolutamente trágico, que abre mão de uma opção de fazer uma proposta de desenvolvimentismo nacional para virar um puxadinho vergonhosamente corrompido do PT e do seu governo corrupto. Então tá aí, só que depois, né, ou na mesma hora em que o Ciro dava essa entrevista, foi anunciado que o Ciro, como eu disse, o PDT, saiu da base do governo Lula para atuar de forma independente, que, sejamos justos, é o que o Ciro defendeu em 2022, numa reunião do Executivo Nacional do PDT, logo após o fim do segundo turno, Lula vencedor, fizeram a reunião. O Ciro sempre foi contra o PDT fazer parte do governo Lula, mas também não defendeu que fizesse parte da oposição, mas ficasse na postura de independência, sem ganhar ministério. Esse negócio de, vamos te dar aqui um ministério para você contribuir e tal, tudo bem, o Lupe lá lutou contra os juros abusivos do consignado e tal, comprou algumas brigas, isso é verdade, isso é fato, mas você tem um desgaste, e tá aqui. Compensou para o PDT fazer parte do governo Lula em troca de um Ministério da Previdência, cujo ministro foi o Lupe, alguém que não tem grandes pretensões ou nenhuma pretensão política, se fosse para pelo menos colocar um quadro, uma promessa do partido. Então tá aqui agora o Lupe nessa situação dificílima, porque essa fraude começou lá atrás, de fato, não adianta a gente querer esconder, é para falar a verdade, como o Ciro falou aqui. Então Temer tem responsabilidade, Bolsonaro e o Lula, mas no governo Lula o negócio toma uma proporção gigante. Estou aqui acusando o Lupe ou Lula ou quem quer que seja? Não, eu concordo com o Ciro, tem que apurar tudo, ver quem teve participação, quem ganhou, quem roubou e meter na cadeia, doem quem doer, e devolver o dinheiro para o povo o mais rápido possível. A forma que vai ser feita isso, não sei, mas o povo não pode ficar esperando muito tempo, que é um dinheiro que já, saiu do bolso deles. Isso aqui é um roubo contra aposentados, pensionistas, pessoas que ganham pouco, e do pouco que ganham ainda tem que perder uma parte para suposto sindicato que vai entregar um suposto benefício sem a concordância da pessoa que teve o desconto já lá na fonte. Francamente, isso é inaceitável. Quem tiver passando pano para isso, gente, pelo amor de Deus. Agora cá na briga de quem roubou mais, quem roubou menos, eu quero é que apure tudo. Repito de novo, doem quem doer. Agora vamos trazer aqui o Ciro falando da relação com o Cid. Isso aqui é importante porque mexe com o tabuleiro lá no Ceará, hein? Veja, no pessoal eu não tenho mais nenhuma mágoa. Deus tirou das minhas costas a dor lancinante, de uma facada nas minhas costas. Entretanto, eu vejo fria e geladamente como uma pessoa preocupada com o que está acontecendo no Ceará, com o senador Cid como conivente, como cúmplice dessa tragédia que está acontecendo no Estado. Pessoal, e eu converso com muitas pessoas do Ceará, vários amigos meus moram lá, e a gente conversa no WhatsApp e tal, e muitos me falam: William, você que está longe aí, você está em Uberlândia, Minas, fica sabendo pela imprensa dos números alarmantes na segurança pública, da insegurança das pessoas, a economia do Ceará no estado, mas também da capital Fortaleza, caindo se comparado com o que se tinha antes e comparado também com outros estados do Nordeste e outras capitais. Então você sente que do Eumano para cá, antes era o Camilo Santana, governador, aí ele elegeu o Eumano, teve uma queda muito grande. E agora com a eleição do Evandro Leitão para a prefeitura de Fortaleza, já se começa também a sentir aí os efeitos negativos da gestão dele. Então, muitas pessoas estão super preocupadas com isso. E como o PT ainda é muito forte lá no Ceará, estão tentando unir, inclusive pessoas que pensam diferente, pessoas que têm divergências, mas numa união para, quem sabe, em 2026, construir uma chapa, tendo ali governador e vice, 2 candidatos ao Senado, para tentar derrotar o PT. E se você é simpático ao PT, deixa a simpatia por partido de lado. Eu gosto de números. Se tiver um político do PT fazendo um trabalho muito bem feito, vamos parabenizar aqui. E se tiver um político, vamos pegar aqui um partido
sei lá, qualquer partido aí, PSD, MDB, fazendo um trabalho muito bem feito, vamos elogiar. Agora, o fato, não dá para brigar com números. Os números mostram que o Ceará perdeu muito, né, está caindo muito em vários índices, e aí? Aí vai ficar aplaudindo só porque o cara é do PT e tal? Então não dá, simplesmente. Se nós tivermos em atenção que nosso grande projeto é salvar o Ceará, as diferenças elas terão que ser tratadas na frente do povo, né? Nós conversamos sobre isso aqui hoje, por exemplo, olhando a política nacional. São diferenças às vezes incontornáveis. Porém, se nós temos em atenção de que a tarefa é salvar o Ceará, essas diferenças podem ser tratadas de uma forma correta, respeitosa, leal, né, em que a gente estabeleça pontos de convergência, por exemplo, a política do Ceará. Nesse sentido, está se facilitando bastante a tarefa por desambição. Alguns amigos muito generosos lembram o meu nome, que não pretendo mais ser candidato a nada, mas à luz dessa salvação do Ceará, né, eu não posso me eximir, né, de cumprir o papel. Não desejo ser candidato. Meu partido tem um candidato, né, que acho que está qualificado, que é o Roberto Cláudio. Ele falou que não pretendo e não desejo. Essas palavras não fecham as portas para quem gostaria ou quer ver Ciro candidato. Ao governo do Ceará, não sei. Eu tenho comigo que o Ciro, se perceber que o Lula vai disputar a reeleição, o Ciro tem noção, e já passou por isso várias vezes, de que com o Lula disputando a eleição presidencial, a tarefa para o Ciro fica muito mais difícil, para não dizer quase impossível. E aí, talvez, opinião minha pessoal, não é informação minha de bastidor, de que eu conversei com ninguém. Aí eu acho que o Ciro daria um passo atrás, não disputaria a presidência e talvez disputaria o governo do estado do Ceará, tendo um apoio de muitos políticos, repito, inclusive alguns que alimentam divergências, mas que estariam deixadas de lado em nome de uma salvação do Ceará. Agora, Lula não disputando a reeleição e apoiando, por exemplo, o Haddad, aí eu acho que o Ciro poderia se empolgar e tentar a presidência, buscando o apoio de vários partidos e costurando esses acordos aí em níveis estaduais. Né, o PL apresenta como possível candidato ao Senado o Alcides, que tem todos os dotes, todas as qualificações. Do jeito que os nossos adversários estão organizando a chapa, lá não tem currículo, lá é folha corrida. Aparentemente lá a lista de candidatos até aqui que eu conheço é folha corrida, não é? Então o Alcides salta longe como um homem decente, como uma pessoa nova na política, apesar já dos seus 57 anos, né? Homem de fé, homem de testemunho. Né? O capitão Wagner, que vem pela União Brasil, não pretende disputar nestas eleições majoritárias uma posição. Portanto, é uma montagem de chapa relativamente simples, especialmente pelo sentimento forte, crescente de que o Ceará precisa ser salvo. Então tá aí, declarações do Ciro. É claro que isso vai gerar alguma polêmica, mas, como eu disse, o Ceará está num nível, né, de decadência, digamos assim, que vai exigir de muitos atores responsabilidade para tentar aquilo que o Ciro disse mais de uma vez, salvar o Estado. E para quem, como eu, deseja essa reconciliação do Ciro com o Cid, fica aqui um aceno. Na política, esses acenos são importantes e têm seu valor. O Cid recentemente disse que em nível nacional, em 2026, se for o caso, não ficará contra o Ciro. Agora o Ciro vem aqui e diz que, opa, já superei a parte aí da mágoa, a questão pessoal, a facada nas costas, está disposto a conversar e tratar à luz do dia essas diferenças e deixando também algumas posições divergentes no momento de lado, em nome de ajudar o Ceará. Então fica aí mais um aceno e quem sabe aquilo que eu torço muito, que é a reconciliação e a reaproximação e a união do Ciro com o Cid. E como eu já falei aqui várias vezes, eu acho que os dois rompidos, o Ceará perde muito, o Brasil também perde, os dois juntos novamente, o Ceará tem muito a ganhar e quem sabe também o Brasil. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.